Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Heloísa de Ciências. O tema da nossa aula de hoje é sobre o reino animal. Vocês lembram o que é invertebrados? Veremos mais adiante, então, as principais características desse grupo. Vem comigo! Reino animal. Veremos, então, os invertebrados. Pessoal, você sabe o que é invertebrados? Dê uma olhadinha nas imagens que apresentam aqui. Vários animais, cada um com suas características. Vamos ver então, detalhadamente, cada característica cada representante desse grupo? Vamos ver então o grupo dos invertebrados. Pessoal, olha só quantos representantes dos invertebrados. Já pararam para pensar? Então, cada um com suas principais características, que define esse grande grupo? Olha só, vamos ver detalhadamente alguns representantes a seguir. O reino animal apresenta grande variedade de seres vivos, a maior diversidade de seres vivos. Vamos ver então as principais características desse grupo? Vamos observar o tipo de célula. O reino animal apresenta células eucariontes. Vamos lá, vamos lembrar? Então, eu sou um animal? É muito fácil para a gente memorizar. Então, eu tenho célula eucarionte. Então, nós pertencemos ao reino animal. Eucarionte quer dizer o quê? Os seres vivos que apresentam células eucariontes apresentam uma organização celular. Cada uma desempenhando suas funções específicas dentro do organismo. Diferente, por exemplo, de uma célula de bactéria, que tem uma célula procarionte, que é uma célula que não tem uma organização celular. Tá bem? Tipo de nutrição. Nós, os animais, somos classificados como heterótrofos. O que quer dizer essa palavra heterótrofos? Nós, diferente dos vegetais, não produzimos o nosso próprio alimento. Como assim, professora? Nós dependemos de outro ser vivo para obtenção do nosso alimento. Bem? O tipo de a forma de alimentação dos animais pode ser por filtração, como por exemplo os poríferos, nós vamos ver adiante, ou por ingestão, que é o restante dos animais, que vão em busca do alimento. Interação ao ecossistema, Os seres vivos dependem um do outro para a sua sobrevivência. Nós, por exemplo, somos consumidores, nós não produzimos nosso próprio alimento, nós dependemos de outro ser vivo para a obtenção do nosso alimento. Aqui temos alguma forma de vida dos animais. Vida livre. Nós, por exemplo, temos vida livre, nós ir e voltar dependente da nossa vontade. Diferente dos parasitas, que precisa de um ser vivo para a sua sobrevivência. Como assim, professora? Alguém já te chamou de parasita? Parasita fica parado, não é verdade? Então, como que a gente pode citar de exemplo de ser vivo parasita? O carrapato, por exemplo, ele precisa de um outro ser vivo para abrigo, para obtenção de alimento. Então, esse é um parasita. Mutualístico. Mutualístico é onde os seres vivos, de espécie diferente, vivem junto, onde ambos se beneficiam. Seja em busca de alimento, seja em busca de abrigo, sempre vão estar juntos. Na relação dos comensais, onde apenas um se beneficia, diferente do mutualístico, onde os dois se beneficiam. Não esqueçam disso. Temos várias formas de vida, Vamos apenas destacar essas daqui. Forma de vida, Alguns podem viver isolados, separadamente, outros de forma de colônia, Por exemplo, nós vamos ver mais adiante os poríferos, que eles vivem agrupados de forma de colônia, tá bem? Ou sociais. Nós, por exemplo, cada um na sua casa, mas nós mantemos uma relação com os demais seres vivos. Isso é a relação chamada sociedade, o social. A maioria dos seres vivos possui algumas adaptações. Como seria essa adaptação? Seria para a sua sobrevivência. Como eu falei anteriormente, os seres vivos estão sempre em busca do seu alimento, em busca de abrigo, Então,
a anatomia, a estrutura do seu corpo precisa ser adaptada à forma de vida, cada um com as suas particularidades. Simetria. Quando nós falamos da estrutura, né, da anatomia do ser vivo, nós temos que ver a simetria. O que seria simetria? Tá? Nessa imagem aqui eu coloquei para vocês as duas formas de simetria que podemos encontrar. Seria formas de simetria radial ou bilateral. A radial, nós estamos vendo aqui a imagem da estrela do mar, que é um equinodermo. Tá? Nós fizemos aqui, traçamos vários cortes, por isso que nós chamamos de radial. Vários cortes e todas as partes, quando você corta, você observa que um é semelhante ao outro. Mesma coisa quando você tem aqui, por exemplo, a imagem de uma joaninha. A simetria é bilateral, então você tem o seu plano de corte dividido somente na linha vertical. Você observa aqui que o lado esquerdo é idêntico ao lado direito, né? Isso já é um marco evolutivo, tá? Na linha dos animais. O reino animal possui umas divisões. Essas divisões são o reino animal é dividido em dois grandes grupos, que a nossa aula hoje seria sobre invertebrados. Nós vamos ver detalhadamente cada representante desse aqui. Tá? Então, nós temos os invertebrados, que são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Esses são o grupo dos invertebrados. Temos aqui ao lado, mais adiante, os vertebrados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Olha só nós aqui. Quem lembra dessa aula? Tá? Então, nós estamos aqui no grupo dos vertebrados. Professora, qual é a diferença de invertebrado para vertebrados? Vértebra, possui vértebra. A maioria dos alunos fala, professora, possui osso. Não é isso, gente. Vamos organizar aí os conceitos corretos. Vertebrado possui coluna vertebral. Invertebrado não possui. Alguns possuem alguns exoesqueleto, algumas membranas para sua forma de adaptação. Nós vamos ver mais adiante. Estou apresentando para vocês aqui, observarem, a árvore filogenética. Olha só, uma linha de evolução. Nós vamos desde poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Aparece também aqui os cordados, que já fazem parte dos vertebrados. Tá bem? Essa é uma linha evolutiva. Quando estudamos o reino animal, os invertebrados, nós vamos estudar então de uma linha aqui do mais simples ao mais complexo. Como que seria então? Os primeiros, os primitivos, que sofreram algum processo de evolução, foram se derivando até chegar então ao animal mais complexo. Vamos então ao primeiro grupo então dos invertebrados. Nós temos aqui os poríferos. Esponja do mar, principal representante dos poríferos, nós temos a esponja do mar. São animais, muitos deles pensam, professora, o animal, a esponja é um animal, não é uma planta? Confunde-se muito. Por quê? Porque são animais que não se locomovem. São animais sésseis. Essa é a estrutura simples dos poríferos, é o grupo mais simples do reino invertebrado. Por quê? Porque não possui os tecidos desenvolvidos ainda. Por isso que nós estamos vendo primeiro, é o mais primitivo. Não desenvolveu nenhum processo de evolução ainda. Então, nós temos aqui o principal representante, seria as esponjas. Organismos, então, sésseis. Sésseis é um termo usado para aqueles seres vivos que não se locomovem. Como é que eles vivem? Ele vive preso a um substrato. Um vegetal, um outro animal, uma rocha, São animais todos aquáticos. A maioria são marinhos. Apresentam inúmeros poros na sua superfície. Voltando aqui à imagem
Nós temos aqui, então, uma esponja. Observando, então, que na sua estrutura temos vários orifícios, várias aberturas. Né? São animais filtrantes, então, por isso, entra a água, né? Ela vai absorver os nutrientes e a saída da água, né, é por essa membrana superior aqui. Tá? Então, todos os nutrientes ficarão presos, né, necessários, ficarão presos dentro da esponja. São animais muito simples, não possuem tecidos, então não temos muito o que dizer deles. Tá bem? Um tecido não apresenta tecido organizado. Então, a ausência dos sistemas. Quais seriam os sistemas? Né? Sistema respiratório, sistema nervoso. Então, tem a ausência desse sistema. Assimétrico. Se você for pegar uma esponja e for tentar cortar ela, ou radial, né, ou medial, você não vai conseguir. Por quê? Ausência de simetria. Nós temos várias formas das esponjas. A reprodução das esponjas. Nós temos de forma assexuada. Como que ocorre a forma assexuada? Pode ser de duas maneiras, tá? Regeneração ou brotamento, né? A maioria dos vegetais também possui formas assexuadas. É muito fácil você observar, né, no jardim da sua casa que as plantas mesmo, elas se regeneram, muitas delas, né? Ou também por brotamento. Quando você corta um pedacinho de uma planta, você já pode colocar no substrato e ele vai brotar. Então, essa é uma forma de reprodução, onde não ocorre a troca de gametas. Por isso que é uma forma assexuada. Diferente da forma sexuada, que algumas espécies são monóicas, com fecundação cruzada. O que seria esse termo espécies monóicas? Onde uma espécie tem os dois sexo, ou seja, masculino e feminino. As plantas, lembra só, olha só, lembra as plantas, elas se autofecundam, elas são monóicas, os dois sexos. A fecundação cruzada e desenvolvimento indireto. O que é o desenvolvimento indireto? É o desenvolvimento interno, tá? Dentro da mãe. O próximo grupo será os quinidários. Observe as imagens bonitas que temos aqui, água-viva, anêmonas. Quem já assistiu o filme Procurando Nemo? Nemo está aqui entre anêmonas. Vamos ver então as principais características desse grupo? Olha só, quem são os representantes desse grupo? Água-viva, caravela, anêmona e coral. Temos várias espécies, eu coloquei aí para vocês algumas dessas. São imagens muito bonitas, né? Nesse grupo, o que quer dizer então quinidário? Tá? Quinidário, a palavra quinide, quer dizer, é origem grego, quer dizer urtiga. Por quê, gente? A principal característica desse grupo, tá? Que eles possuem células urticantes. Quem já ouviu falar que foi queimado por uma água-viva, né? Então, libera uma substância, tá? Então, se você encosta nesse animal, ele libera uma substância tóxica que provoca queimadura, às vezes até muito séria. A novidade evolutiva, olha só, nesse grupo já possui uma evolução, possui a cavidade gastrovascular, ou seja, né, sistema digestório. Começou, então, um marco evolutivo aqui nesse grupo. As células, como eu falei, são células urticantes, apresentam tentáculos. Uma água-viva, ela tem vários tentáculos, né, algumas enormes. E esses tentáculos, eles liberam, então, essa substância, né, que muitas vezes provocam lesões até sérias em outro animal quando se aproxima dele, tá? Essas células urticantes são chamadas de quinócido. Olha só, tem vários termos aqui. A gente não precisa memorizar todos esses termos, não, mas é importante a gente saber, né, que essas células possuem essas particularidades. São animais aquáticos e a maioria, tá, são marinhos. Sistema digestório incompleto. Como assim? Tá? Possui apenas boca. Como assim, professor? Então, ingere o alimento pela boca, faz todo aquele processo de digestão e elimina também pela boca. Diferente. Então, esse é um sistema digestório incompleto. O completo teria boca e ânus, né? Nos quinidários, esse sistema ele é incompleto. Sistema nervoso rudimentar. Pessoal, muito difuso. Então, quando um outro animal se aproxima
Por isso que ele libera essa substância tóxica. Isso é um mecanismo, será um mecanismo de defesa desse animal. Tá? Então, o sistema nervoso rudimentar. A forma, como está a morfologia desses representantes do quinidário? Eu coloquei para vocês aqui duas formas. Pólipo e medusa. Quem seriam os representantes que tem essa forma, essa morfologia? Seria os anêmona do mar, corais. Esses seres vivos animais, eles são fixos. Lembram lá, os fixos que não se locomovem, estão presos a um substrato. Então, eles são classificados como sésseis. Diferente das medusas. Quem são os representantes das medusas? Caravela, água-vivas, esses são de forma livre. A maioria estão de forma livre para ir em busca de obtenção de alimento. Como eu falei lá no começo para vocês, alguns seres vivos apresentam sua forma livre, outras parasitárias. Tá bem? Como seria a reprodução desses animais? De três formas. A maioria é dioica. O que seria dioica? Sexo separado. Dois. Então tem o indivíduo masculino e o indivíduo feminino. Forma assexuada, Ele mesmo se reproduz sem troca de gametas. E a outra seria sexuada com troca de gametas. Precisa de um outro ser vivo, no caso, para ver a sua reprodução. Seria chamado também de alternância de geração. Vamos agora ao próximo grupo, o grupo dos prateomintos. Vamos lá, quando você ouve essa palavra prateomintos, lembra o quê? Um prato. São vermes, um grupo de vermes, então, que tem a sua estrutura do seu corpo achatada, em forma de um prato. Tá? Quem seriam, então, os principais representantes desse grupo? Nós temos aqui, então, as imagens da tênia, verme marinho e algumas planárias. Vamos ver, então, a sua principal característica? São, então, como eu falei no início, são vermes de corpo achatado. A planária, se você for olhar a planária, você observa, então, aqui, olha só a imagem da planária. Voltando aqui à imagem da planária, você vê a estrutura do seu corpo bem achatado, bem definido. São animais que podem ser de vida livre ou parasitária, como, por exemplo, a tênia e o esquistossomo. Simetria bilateral. Então, simetria você já sabe, você viu lá na aula anterior. Simetria bilateral. Você dividindo, então, no meio, dividindo o seu corpo no meio, eu tenho dois planos exatamente iguais. Sistema nervoso. Então, já aparece alguns grânglios na cabeça. Então, o sistema sensorial está localizado na cabeça. Esse já é um marco evolutivo nesse grupo agora aqui dos prateomintos. O que mais? Ausência de sistema respiratório e circulatório. Vamos lá. Circulatório, o sangue, então, não tem os vasos para ter o fluxo de sangue. Nós temos vasos, artérias, nos grupos dos prateomintos tem uma ausência disso. O sistema nervoso desses animais é em forma de gânglios, que estão localizados na cabeça, é bem diferenciado. Sistema respiratório e circulatório são ausentes nesse grupo. Circulatório, como assim? Então, não possui as veias e artérias. Nós, por exemplo, nós possuímos veias e artéria, onde ocorre, então, a circulação, o fluxo do sangue, Aqui, nesse grupo aqui, está ausente. Tá bem? Presença de sistema excretor. Olha só, então já é um marco evolutivo. Como é que chama, como é que é denominado, então, esse sistema excretor no grupo dos prateomintos? É chamado de célula-flama. Sistema digestório, possui apenas a boca. Ok? Nós temos aqui alguma doença causada por um representante desse grupo, que seria a teníase, que tem como hospedeiro intermediário o porco e como hospedeiro definitivo o homem. Tá bem? O que nós temos que lembrar aqui em relação, o que é mais importante para nós? O saneamento básico, Então, a questão do esgoto, da ingesta de água tratada, da absorção, da ingesta de carnes, principalmente de carne de porco, que elas devem ser bem cozidas, porque algumas podem ter larvas desse tipo de verme. Bem? A outra doença aqui colocada para vocês aqui seria a esquistossomose.
né, provocada por um verme, o esquistossoma. É conhecida como barriga d'água, a barriga cresce. Então, falando um pouquinho, voltando, retornando um pouquinho aqui, nós temos então uma preocupação com o saneamento básico. Se você anda, né, em água parada, que tem esses ovos, você pode se contaminar então, e desenvolver essa doença. Nós temos aqui agora o grupo dos nemateumintos. Seguindo então o grupo dos vermes. Os nemateumintos, seu principal representante, nós temos aqui a imagem da lombriga. Olha só, se movimentando. Esses animais são vermes de corpo longo e cilíndrico. Olha só, os plateumintos têm o corpo achatado. Os nemateumintos têm o seu corpo longo, cilíndrico, nas extremidades afinadas. Então, tem uma estrutura corporal diferente. A respiração cutânea, respiração pela pele. Sem sistema circulatório, então a ausência desse sistema. O sistema nervoso ganglionar. E apresenta aqui nesse grupo já um avanço evolutivo, que é o tubo digestório. Nós temos aqui agora uma doença causada por esse representante, né? A lombriga. É importante a gente lembrar aqui dos hábitos de higiene. Então, vamos lá. Então, antes de se alimentar, é interessante ter o hábito de lavar bem as mãos. A ingesta de alimentos, como frutas, verduras, legumes, que são ingeridos crus, é importante fazer a higienização desses alimentos, que pode haver ovos desse representante. Nós temos aqui agora o amarelão. O amarelão, a pessoa quando está com essa doença, os sintomas que ela apresenta, né? Aquela forma lá apática, tristona, né? Então, o que é importante a gente lembrar dessa doença? É os hábitos, não andar descalço, pisar em água parada, seria a melhor prevenção, tá bem? Um outro tipo de doença será a elefantise, causada também por um verme, né? Que você pode se contaminar através da picada do mosquito Culex, ele que é o vetor dessa doença. Essa doença, o que ela apresenta? Ela atinge os vasos sanguíneos, né? Circulação. Então, a gente apresenta um inchaço muito grande nas pernas, tá? Uma característica muito peculiar dessa doença. Resumindo então a nossa aula de hoje, nós temos aqui então os principais representantes estudados nessa aula. São os poríferos, lembra lá? As esponjas, os quinidários, lembra lá? Quinidos, céus urticantes, os corais, água-viva. Nós temos os plateumintos, uns vermes de corpo achatado, e temos os nemateumintos, que são os vermes de corpo cilíndrico. Chegamos ao final da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos num outro momento. Até breve!